DC News. Seu resultado é nossa marca. No oferecimento de Webull, os próximos minutos da nossa programação são dedicados à abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Já é realidade por lá. Momento Webull para você. Agradecendo os mais de 900 likes e os praticamente 1.500 simultâneos. Quem tá aqui tá por dentro de tudo. Diego Kerber, como é que anda? Dow Jones, como é que anda S&P e como é que anda Nasdaq? Ambos, digamos que Dow Jones e S&P estão andando para baixo, enquanto o Nasdaq anda para cima, mas bastante devagar. Alta de 0,05% para o índice Nasdaq nesta abertura, 17.694 pontos. O S&P 500 cai 0,14%, está em 5.423 pontos, enquanto o Dow Jones recua 0,38% aos 38.443 pontos. 10h33, na tela para você o DXY no 0 a 0, 105,53, o VIX em 13,19 pontos, uma alta de quase 4,5%, e os de 2 e de 10 anos numa alta média de 4 pontos base a mais nos prêmios, com os de 2 em 4,73, os de 10 em 4,27%, a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, devidamente entregue para você se ligar. Vambora conversar com o Marcelo Coutinho, já tá aqui de volta na bancada, com a plataforma da Webull à disposição para a gente usar Fibonacci em cada um dos indicadores. É cedo ainda, né? Segunda-feira, Fibonacci. Forçou a barra. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Bom dia de novo. Nasdaq lateralizado. Pode objetivar. Os números pouco importa, tá? Só pra gente ter uma noção de distância. 17,982, ou seja, tenho dois envelopes de alta, figura de cunho altista. Nasdaq, como pega na sua maioria as empresas techs, né? Então ela tá mais esticada quando você compara com os outros dois índices. Quando eu vejo o S&P 500, nota que ele tem o mesmo formato, um pouco menor. O objetivo desse cara é 5,492, ou seja, os dois têm bom upside ou bom espaço para um upside altista. Quando eu olho o Dow Jones está completamente virado. Então você nota que eu tinha, tá, um pivô de alta, o mercado sobe, o mercado corrige, o mercado não sobe. Então, na terceira perna, ele lateraliza, faz uma figura completamente difusa, seja em termos direcionais, seja no tipo de candle ou nas formações gráficas, tentando buscar ali uma figura. Então, assim, Dow Jones está desacelerado, tá, ou seja, está destoando, vamos falar assim, fica melhor, né, de Nasdaq e S&P 500. A figura não consigo identificar se ela é altista ou ela é baixista. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho um pouco mais de dias, né? Um pouquinho mais de candles para a gente poder ter alguma formação gráfica, pelo menos direcional, para Dow Jones. 10h35. Só daqui a pouquinho tem os highlights corporativos que a gente separou aqui no Momento Webull. Só me permitam revisar, pedindo aqui a ajuda para o nosso Diego, os dados dos Estados Unidos que já saíram e aqueles que ainda vão sair. E aí eu tô olhando aqui para os nossos destaques de agenda. Nós tínhamos o Empire State na faixa das 9h30, este dado saiu, trouxe uma fotografia da indústria americana melhor do que se imaginava. Nós tivemos menos 15 pontos, se imaginava menos 12, já seria uma melhora, veio menos 6. Então nós saímos de menos 15 para menos 6. Agora, no meu radar aqui, Diego, constam apenas as falas dos Fed Boys e das Fed Girls. É por aí? Exatamente, é por aí, Léo. Tem 3 falas previstas para o dia de hoje. John Williams fala às 13h. Depois a gente tem também o Patrick Harker falando às 2h e a Lisa Cook encerrando o dia falando às 10h. Ok, então foco nas declarações dos Fed Boys e das Fed Girls. Daqui a pouquinho tem o Alex Martins e a gente vai repercutir, por exemplo, as aspas de Kashkari, que ontem disse: é razoável sim supor que um corte de juros vem. E mais do que isso, hein, seu Kashkari? São 10h36, o Wellington Filho tá por aqui, o Rodrigo Brasil. Rodrigão, obrigado pelos pontos aqui no chat, todos fazem bastante sentido, eu te agradeço. O Rafa Santos também tá na área, o Confiança Trader, o Alma Negra e o André Barros. Além da Bolsinha de Valores, sempre apaixonada. São 10h36, Coutinho, vamos lá com o primeiro highlight do nosso Momento Webull, produção do glorioso Caio Melo. A gente começa com Apple. Depois do novo iPad Pro, a Apple pretende reduzir a espessura de mais produtos no futuro. O portal Bloomberg informou ontem que a empresa se concentra em desenvolver um iPhone significativamente mais fino, possivelmente para 2025. Outros dispositivos como o MacBook Pro e o Apple Watch também devem receber mudanças nos próximos lançamentos.
Um outro highlight sobre a companhia passa pelo acordo entre ela e a OpenAI para a integração do ChatGPT em aparelhos iPhone, iPad e MacBook, que não gerou nenhum tipo de pagamento imediato em dinheiro. No começo da semana passada, a Apple havia anunciado a parceria entre as duas empresas, que permite que a Siri acesse o ChatGPT diretamente nos sistemas de iOS para fornecer respostas mais completas aos usuários. A informação foi divulgada pela Bloomberg e partiu de fontes familiares à transação que pediram para não serem identificadas. Essas fontes disseram que a Apple vai gerar renda para a OpenAI a partir do impulsionamento e distribuição da marca e tecnologia da empresa, que vão ser distribuídas para milhões de novos dispositivos. Vamos com Apple, que está subindo 0,34% nesta abertura, $213,18. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, então. Olha só, no caso de Apple, ela lateraliza. A gente tem duas resistências, eu tinha cantado venda, tá? Então, 21564 é o teto, cota 21328. Então, assim, começou a corrigir, só que, de novo, a correção não veio, lateraliza. Então, ela deixa de montar um pivô de alta e começa a lateralizar, ou seja, começa a ensaiar, eventualmente, um envelope de alta. Então, eu ficaria atento, ainda com um movimento de correção. Volatilidade 8,64, então stop loss vai estar na casa de 8,70, 8,80, $9. Eu colaria o stop, independente de qualquer coisa, no caso que corrija. Se lateralizar, ok, você pode fazer uma nova entrada, 21564. O objetivo desse cara é 22787. 10h38. E aí, tá comprado ou tá vendido em Apple? É difícil estar vendido em Apple, hein? Pelo menos depois desses últimos dias de negociação, a companhia inclusive voltou ao patamar de mais valiosa do mundo. Nvidia. A Apple desbancou a Microsoft, voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo, porém, de acordo com Daniel Ives, analista sênior da Wedbush Securities, no próximo ano, a corrida para a marca dos $4 trilhões no valor de mercado estará entre Nvidia, Apple e Microsoft, e o que vai determinar qual delas chegará primeiro passa pelo desenvolvimento da inteligência artificial. As previsões do analista indicam que a Nvidia vai se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Apenas este ano, a Nvidia cresceu cerca de 112%, refletindo a alta demanda pela inteligência artificial. Com 3 meses após atingir o valor de mercado de 2 trilhões, a empresa já chegou aos 3 trilhões em negociações intradiárias. Para o fundador da Navalier & Associates, Louis Navellier, a expectativa é de que as ações de Nvidia ultrapassem os $4 trilhões ainda este ano, podendo chegar aos 5 trilhões em 2025. Pai amado, é $1 trilhão que não acaba mais. E aí, Diego? Vamos com a Nvidia, que está subindo 1,33%, $133,55. Ninguém segura essa empresa. Graficamente também segue, olha só, envelopão. O envelopaço de alta, mercado swap, mercado lateraliza, mercado swap. O objetivo desse cara é 137,11, ou seja, estamos a $4, $3 e pouquinho, fica atento, até porque a vol já é maior. Tô com 4,97 de volta, o stop loss estaria acima de $5. 137,11, primeiro objetivo, colo stop. Segundo objetivo, caso chegue lá, e aí a gente vai acompanhando dia a dia aqui na programação, $144,23. 10h40. E aí tem Tesla. O pacote de remuneração de Elon Musk, no valor de $56 bilhões, obteve uma esmagadora maioria de 77% dos votos dos investidores da Tesla em assembleia, apesar da oposição de vários acionistas institucionais e empresas de consultoria. A companhia não detalhou os votos com base no tipo de investidor, mas ressaltou o apoio que Musk recebe dos investidores de varejo, muitos dos quais são fãs do bilionário. A aprovação, no entanto, não resolve a ação em Delaware, que alguns especialistas jurídicos disseram que poderia se estender por meses. A juíza invalidou em janeiro o pagamento, o maior já aprovado por um único executivo na história corporativa dos Estados Unidos, e a votação da Assembleia não necessariamente anula uma decisão judicial. Um outro highlight: a Tesla realizou o recall de mais de 125 mil veículos americanos devido a um problema de software que impede a ativação do sistema de aviso do cinto de segurança, o que aumenta o risco de lesões em caso de acidente.
Embora a Tesla não tenha conhecimento de possíveis colisões, fatalidades ou lesões referentes ao defeito, a empresa identificou 104 reivindicações de garantia potencialmente relacionadas. É o que alega o documento. Como resposta, a empresa vai emitir uma atualização de software gratuita para os carros afetados, removendo a dependência do sensor de ocupação do assento. Vamos com Tesla, que neste instante está subindo 1,13% aos $179,79. Graficamente permanece ruim, quando eu digo ruim lateralizado. Está restrito $167,75 e na máxima 198. Tem uma interna 186, ou seja, restrita num canal entre 167 e 186. Fazendo fundos e topos, corrige quinta e sexta-feira, então se for continuar fazendo esse swinguinho de canal, deveria cair. Então, de qualquer forma, um ativo de manutenção, não vejo entrada nem para compra nem para venda. Volatilidade $3,36, te dá um stop loss na casa de $3,70, $3,80. 10h42. Pessoal, queria agradecer muito vocês pelo apoio que vocês deram à pesquisa de audiência que a gente divulgou nas últimas 2 semanas. Foram centenas de respostas, e isso nos ajudou muito a entender um pouco de como o mercado americano impacta o racional de investimento seu aí do outro lado e como a nossa cobertura pode ficar ainda mais assertiva neste sentido. Daqui a pouco a gente vai esperar um tempinho, vai rodar uma outra pesquisa, essa sim mais abrangente, aí inclusive com sugestões para nossa grade, programação, um pouco da jornada, quais os programas que você ouve, o que você mais gosta, o que você acha que pode melhorar, enfim. Então daqui a pouco a gente roda essa segunda amostragem, essa segunda pesquisa. Mas o saldo da primeira foi muito positivo, graças ao carinho, apoio e compromisso que vocês têm com a gente, tanto quanto nós temos com vocês. É um bom gancho para eu trazer aquele apelo, né? Aquele ponto do like. Nós temos 930, faltam 70 pra gente bater 1000. E o especulador MF pergunta: quantos cortes esperar lá nos Estados Unidos esse ano, hein? Bom, especulador, um corte deve vir. 2 cortes são factíveis. 3 cortes parece torcida. O que pode desmentir isso? O que o próprio Fed registrou que pode desmenti-lo, os dados, por isso a data dependência. Esse é o cenário base. Será que o Alex Martins concorda com essa premissa? Daqui a pouco o homem tá aqui na bancada. Pra gente se despedir do Coutinho, a Amazon, a companhia e a empresa de telecomunicações Vril, dona da operadora Sky Brasil, vão lançar um serviço de internet via satélite nos moldes da Starlink do bilionário Elon Musk. O serviço vai ser oferecido em 7 países da América do Sul, incluindo o Brasil. Trata-se do projeto Kuiper, da Amazon, em que milhares de pequenos satélites ficam a cerca de 600 quilômetros de distância de altitude e criam uma rede de internet para ser usada por dispositivos na Terra. O serviço deverá entrar em operação em meados de 25, começando na Argentina. O projeto Kuiper, da Amazon, criado por um ex-funcionário da Starlink, de Elon Musk, vai fornecer internet usando satélites na chamada órbita baixa da Terra. A Amazon caindo 0,86% agora a $181,89. Gráfico ruim, tô terminando de ajustar ele na tela, tá lá. Canal restrito 173 a 189. O swing dele tá perfeito, vê que ele faz topos e fundos de forma contínua. Imaginando esse movimento, a Amazon deveria cair, cota 181,96, deveria cair até 17344. Então atento, quem está comprado é um ativo de manutenção, não faria nada, mas o viés de curto prazo me parece baixista. Então até o stop loss, vol 1,78, teu stop estaria na casa de $2. Coutinho, muito obrigado, a gente volta a conversar amanhã, antes do Momento Ibu, na cobertura do mercado de futuros. Até lá. Um abração, tchau pessoal, bom dia. Valeu. No oferecimento de Ibu, a plataforma que te ajuda a diversificar os investimentos e investir diretamente nos Estados Unidos, você pode se juntar a mais de 40 milhões de clientes. Olha, a Bolsa Brasileira tem sido uma fiel incentivadora de uma diversificação. Ter mais exposição ao Brasil é natural para o brasileiro. Agora, só ter exposição ao Brasil, essa conta não fecha. E a Ibu te ajuda muito nessa diversificação. Vale a pena acompanhar e você curtiu o Momento Ibu na edição desta segunda-feira. Vem aí o nosso Alex Martins. Vamos arrebentar nas análises aqui, conferir o racional dele. Enquanto eu mando aquele abraço para o Alberto Costa. Alberto Costa. Tô aqui desde as 8 e só me dei conta agora de que eu não deixei o like. Desculpa, TC. Ô, Alberto, imagina. O Alberto tá com a gente aqui sempre, valeu. O Christian Soares Souza, o glorioso Juliano. E nós temos um confronto aqui, porque chegou especulador MF e já tinha o perfil O Especulador. Aí os dois estão disputando aqui para ver quem que era o original.
É briga boa, hein? O Rogério Santos Costa tá por aqui também e o Bruno Valadão. 10h46. Amigos, estamos atentos à repercussão em Brasília da reunião ministerial de Lula. Por enquanto nada, hein? Por enquanto nada. Não parece ter vazado nada, não tem nada circulando. Assim que tiver alguma repercussão, traremos pra cá. Alex Martins, meu parceiro, seja bem-vindo, ótimo dia pra você. O Kendall Vermelho, ele tá com outro cenário base. Diferente do que eu organizei aqui. Eu tava dizendo assim, cortes nos Estados Unidos. 1 corte provável, 2 factíveis, mais do que isso é torcida. O Kendall Vermelho diz 0 corte factível, 1 corte contratado, mas pode mudar, 2 cortes pra cima já é torcida. Você fica com qual cenário? Não, eu acho que eu tô mais alinhado com você. Acho que um corte vai vir. Agora os outros é aquilo que eu falei, né? Eu acho que um cenário onde você tem estabilidade da inflação ou até mesmo deflação, como a gente viu no PPI, ancora esse um corte. Agora, acima de um corte, você precisaria ter o mercado de trabalho ajudando. Algo que a gente ainda não tem visto nos últimos dados. E o interessante, né, o último relatório que a gente viu, o CEP, né, o último relatório de projeções do Fed, ele diminuiu o gráfico de pontos para 24, mas aumentou em 25. Então, a estratégia pode ser justamente essa, olha, 24, a não ser que nós tenhamos uma surpresa do mercado de trabalho, vamos trabalhar com esse um corte. E deixa para provavelmente entregar, né, os outros cortes em 2025. Então, acho que tem ganhado força essa tese, tá, Léo? Eu acho que até pela fala, se eu não me engano, não sei se foi a Mary Daly que falou na sexta e reforçou no final de semana. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Que só vê a convergência da inflação para a meta em 2026. Então o mercado praticamente, né, pós números recentes, pós decisão do FONC, pós gráfico de pontos, eu acho que é prematuro, né, você sair apostando em cortes acima, né, de um corte, 2, 3, né, 2, 3 vezes. É possível, o mercado financeiro, tudo claro. É possível. A gente pode ter uma surpresa daqui 2, 3 meses e entrar no último trimestre de 2024 um cenário completamente diferente do que a gente está vendo agora. Mas eu acho, pelas falas, né, e também pelo gráfico de pontos, pouco provável que a gente vai ter mais do que um corte, Leão. Inclusive, no domingo, o Kashkari falou que enxerga um corte em dezembro. Como quem diz, mercado, projetar um corte de juros lá para dezembro é razoável, é factível. Ele é mais um que está acenando para esse cenário base que eu posso dizer nós construímos aqui, né, de um corte de juros até o final do ano. O que pode fazer com que haja mais cortes do que neste momento a média do mercado vislumbra são os dados mais fracos de mercado de trabalho e também de inflação. Sim, eu acho que principalmente no mercado de trabalho. Eu acho que se nós não tivermos uma sinalização de queda, não vou dizer queda, desaceleração, né, de uma desaceleração do mercado de trabalho e queda na hora paga ao trabalhador americano, porque assim, se questionam muito sobre a qualidade do payroll, né, ou seja, está sendo criado, as vagas que estão sendo criadas é muito part-time, é muito meio período, se tenta se achar dentro do relatório do payroll algum indicador que convirja para um cenário de inflação mais tranquila e uma queda de atividade, e aí você tenta, dentro do relatório de emprego, achar algo que até justifique você estar aplicado em taxa de juros, mas o fato os dados não têm mostrado uma queda na hora paga do trabalhador americano, e a criação, né, muitas vezes do part-time, da maior parte ali ser o meio período, é até ruim, porque muitas vezes a pessoa está conseguindo contratar só porque é meio período e está tendo que pagar mais. Então, assim, é um cenário onde as críticas à qualidade do payroll, ao meu ver, né, não são das mais válidas, né? Eu acho que eu prefiro ficar com um cenário, né, onde o mercado de trabalho vai arrefecer por conta da taxa de juros contracionista, né, e aí a gente pode discutir algo como a gente falou na semana passada. Poxa, Alex, mas será que já não era para estar fazendo efeito essa taxa monetária contracionista? Pela expectativa era para estar fazendo efeito em 8, 9 meses, né? Não está fazendo. Então será que essa taxa de juros neutra realmente não está mais alta? Será que 5,5 não é tão, né, restritivo como a maioria de repente apostava? Mas pode ser que, né, não veio em 8, 9 meses, vai começar a aparecer um arrefecimento depois de uma taxa 5,5 por um período maior.
Então, obviamente, eu prefiro acreditar numa queda do mercado de trabalho por conta dessa taxa mais contracionista do que ficar criticando a qualidade, né, se é bom ou se é ruim do payroll. Tá? Eu acho que se nós não tivermos os próximos relatórios mostrando um arrefecimento na hora paga, vai ser uma situação que o Fed vai enfrentar de dificuldade para embasar mais do que um corte. Não? E o mercado de trabalho anda apertado, então assim, de fato não é claro que a gente vai ter um arrefecimento na hora paga. Nós temos 10 horas com 52 minutos, 8 minutinhos para as 11 da manhã. Portanto, amigos, vamos deslocar agora um pouco a conversa do Alex, ou com o Alex, para o Brasil. Como tem que ser, afinal de contas, seguimos muito descorrelacionados. A curva de juros aqui, Alex, está pedindo 7 pontos base a mais nos prêmios. O nosso dólar está avançando 0,60%. Para mim, num claro recado do mercado no seguinte sentido, vai ficar em R$5,400 e um pouquinho, enquanto a gente não tiver sinalizações claras de uma revisão concreta da ponta dos gastos. E o Ibovespa futuro está caindo 0,52, abaixo dos 121 mil. O Ibov até melhorou. Voltou para os 119 mil, está em 119.268 pontos. Esse caldo brasileiro, a gente explica assim, um Copom que decide juros na quarta-feira em tendência de unanimidade para acabar com o ciclo de afrouxamento, um fiscal preocupado ou preocupante, que vai exigir do mercado, ou por parte do mercado, decisões mais claras na ponta dos cortes de gastos? Diga aí. Sim, e eu acho que eu até comentei de manhã no nosso call de abertura, eu imaginava, tá, Léo, que o Boletim Focus iria vir pior, mas eu imaginava que caso ele viesse pior, o mercado já teria captado esses dados ruins, até porque na semana passada a gente teve uma abertura, né, em alguns momentos significativa de alguns vértices, depois daquela sexta-feira, da fala do Haddad no evento também lá do Santander. Então nós tivemos uma piora significativa no mercado de lá para cá. Então, na minha visão, eu até achava que caso nós tivéssemos uma piora no Boletim Focus, não teria talvez mais o que captar nos preços. E eu errei, porque você percebe claramente que o mercado ainda capta dados ruins do Boletim Focus. E não é só isso. A visão que a gente até tem em relação ao Boletim Focus é que agora ele também pode começar a se piorar daqui para frente, Léo, pode começar até a trazer uma visão de que realmente a gente possa até ter alta de juros em 2025. Não é descartado essa possibilidade, embora, né, eu ainda acho cedo, né, você imaginar que o Copom, né, voltará a subir juros em 2025. Mas como a gente muitas vezes, né, tem que olhar mais para o preço do que para aquilo que a gente acredita ou imagina que vai acontecer, a gente tem que... E aquela situação que eu falo, né? Muitas vezes a gente tem que deixar um pouco a nossa tese de lado, né? É mais fácil você olhar para o mercado e tentar seguir para onde o mercado está indo do que você talvez achar, né, justificativa para sua tese. Então, eu concordo, né? Se me perguntasse, Alex, você acredita que sobe em 2025? Eu acho muito pouco provável, mas se o mercado está caminhando e precificando, que muitas vezes pode subir, eu tenho que começar a acreditar que existe uma possibilidade desse aumento acontecer. Então, o Boletim Focus daqui para frente, essa minha leitura de que caso ele venha piorar, os preços já tenham captado, tudo que tinha para captar fica para trás. Então, daqui para frente, as próximas semanas, se nós tivermos uma abertura ainda significativa do Boletim Focus, a informação que a gente tem é o seguinte: esses dados que mostram, esse movimento do governo em cortar gastos pode ser muito mais de curtíssimo prazo do que de longo prazo. O que eu quero dizer? Pontuais, não estruturais. E os efeitos podem aparecer, os efeitos positivos podem aparecer talvez só em 2024, refletindo nos preços em 2024 e começo de 2025. Mas o mercado passa a olhar a partir de agora para 2026, 2027. E quando a gente olha para esse ajuste que talvez o governo vá fazer, no horizonte mais longo, talvez não seja tão... Né, o efeito positivo talvez não seja sentido nesses horizontes maiores. Eu até tive conversando, né, com alguns outros gestores, porque eu fiquei incomodado. Com o quê? De estarem falando, Alex, você tá tão pessimista. Eu falei assim, será que eu tô, né? Não, verdade. Falei assim, será que eu tô
talvez muito enviesado, e isso foi uma das grandes aulas que eu tive no mundo institucional. Muitas vezes, quando você está muito enviesado, é bom você conversar. Eu ouvi uma certa vez de um gestor, Alex, antes de você querer vender, escuta o comprado, né? Porque você, muitas vezes, o argumento do comprado pode abrir o olho para algumas visões, né, que muitas vezes você não está querendo enxergar. E eu tive umas discussões interessantes, Léo, e por isso, né, que a gente vê os preços dos ativos de curtíssimo prazo até se deteriorando. Porque a visão, né, de alguns gestores que no curto prazo, essas mudanças que estão por vir, provavelmente vão ser bem recebidas pelo mercado. Só que estruturalmente nós precisaríamos de novo. Você lembra lá atrás, quando o Temer falava, nós vamos fazer essas reformas aqui, mas nada garante que daqui 4, 5 anos nós vamos ter que fazer de novo. Então o mercado tem essa visão de que para você melhorar estruturalmente, você vai precisar de reformas de novo, né? Mais, vamos dizer assim, pesadas. São reformas que a gente sabe que não são complexas, né? E não são do agrado das casas legislativas, porque você vai estar pegando em alguns pontos nefrálgicos, né? Muitas vezes antipopulares. Então são questões que, para você olhar por horizonte de tempo maior, você precisaria mudar algo estruturalmente. Mas o ponto mais interessante que eu na discussão que eu tive, e faz muito sentido, eu falei assim, né? Falei, bom, gente, mas o que levaria, né, o gringo a, de repente, se interessar, né, de novo por Brasil, né? E na visão deles é o seguinte, olha, é muito ruim a situação hoje, por quê? Porque o volume está muito pequeno da Bolsa. Tá mesmo. Então, o volume hoje, né, se o gringo entra no Brasil e sai comprando, por exemplo, 20 bilhões de reais, nós teríamos um movimento de alta começando a se desenhar de uma forma tão rápida com um volume muito pequeno. Porque o volume, a liquidez do mercado brasileiro está muito pequena. Então, foi o que ele falou, é uma situação onde ou você entra aos 2, 3 minutos do primeiro tempo, e aí pode ser aquele jogo, né, que de repente você está apanhando no primeiro tempo, os primeiros 2, 3 minutos do primeiro tempo, ou se você for esperar para entrar mais tarde, entrar no segundo tempo, nos 5 minutos finais do segundo tempo, perdeu a virada. Talvez você perdeu parte do jogo. Então é uma situação que, na visão deles, a eleição municipal, e essa foi uma visão interessante, na cabeça do gringo, a eleição municipal vai ter uma grande importância. Por quê? Se as prefeituras, que teoricamente seriam ali as de interesse do governo, perderem, né, ou seja, forem massacrados, né, nas eleições municipais, e aí por conta da queda da popularidade de quem o governo apoiar, a grande visão do não residente vai estar no nome que irá, de repente, disputar a eleição em 2026. Então, se esse nome, né, se comprometer com o fiscal, e aí, né, de novo, com aqueles temas que a gente acabou de falar, que são temas muitas vezes impopulares, ninguém gosta de falar, de novo, de reforma reforma da Previdência. Da Previdência. Pô, acabamos de aprovar, vamos de novo. Infelizmente, esse é o cenário Brasil. Ele poderia, de alguma maneira, se antecipar antes das eleições de 2026. Numa manchete está dizendo o seguinte, a depender do saldo que as eleições municipais sustentarem, de uma esquerda desgastada, isso abre um espaço maior para uma voz se contrapor em 2026. Isso aumenta a viabilidade política de uma voz que se contraponha a Lula em 26. A Lula ou ao PT, caso eventualmente no cenário base o Lula não venha concorrer à reeleição. E aí, isso ficaria mais ou menos encorpado a depender dos compromissos fiscais que essa voz coloque na mesa. Hoje a gente está falando de Ronaldo Caiado e o Tarcísio é aquela incógnita. E aí esse investidor não residente, sabendo do tamanho da liquidez que a nossa bolsa tem, poderia começar a voltar um pouco. Então assim, percebe que a gente mesmo há 2 anos. Percebe que a gente deu, mesmo 2 anos, percebe que a gente deu uma volta gigantesca no cenário de eleição municipal, navegamos possíveis nomes, fomos para a eleição de 2026 para justificar uma possível volta, um possível interesse do não residente em querer se alocar, né? Ou seja, se expor a um Brasil antes de 2026. E nós só vamos saber isso em outubro. Só em outubro. Caso contrário, Léo, nós vamos ter um cenário onde o não residente não vai olhar para o Brasil até uma conclusão nesse sentido
para 2026. Então vamos unir isso a uma outra verdade? Se o não residente, se o gringo, ele só deve olhar para o Brasil, pegando essa tua lógica, a partir de outubro, a depender do desfecho das eleições municipais, bolsa é fluxo. Então vamos lá olhar para o residente. O residente deve lidar com uma Selic, cuja projeção está em 10,5% até o fim do ano. E vai disputar com a renda fixa. Logo, não deve ser do local, do fluxo local, que a gente deve ver uma animação para a bolsa. Pois é. E a gente tem tido, né, leilões semanais com título do Tesouro ficando cada vez, né, com taxas mais atrativas e cada vez, né, mais saques em fundo de ações. Fundo multimercado, na semana passada, teve um dia que até chegou a captar 1,4 bilhão. Mas é aquele fundo, né, multimercado que ele vem para pegar o tático, né? Para o pessoal de casa entender, Alex, mas quando você fala tático, fala estrutural, tático é o trade, né, de institucional de curtíssimo prazo. Ou seja, nós vamos ter o Copom agora quarta-feira. Se você tiver vamos dizer assim, um placar dividido, você vai se posicionar para o próximo Copom. Ou seja, você está se posicionando para 45 dias. Estrutural é algo onde você vai estar olhando para um ciclo de política monetária, ou seja, o ciclo final de encerramento de corte de juros vai ser em 9%. Então, independente de quantas reuniões que você tenha do Copom, você vai se posicionar daqui até o 9% efetivamente te entregar. Isso é mais estrutural. Só que para isso você vai precisar ter, claro, não só números favoráveis de inflação, mas também aquele macro, né, aquele top-down, e aí não é só economicamente falando, vai ter que ser também da balança de risco, aí eu cito a parte política também, arrefecendo, para aí sim você pensar em algo mais de longo prazo, chegando àqueles 9%. Não estou falando que vai para 9%, né, Léo? Mas passando para você o que seria uma visão mais estrutural. Então percebe que assim, a gente que está aqui, né, todo dia no day trade, quando a gente vai olhar, né, pro curtíssimo prazo, infelizmente, pessoal, a gente vai talvez ficar alguns dias ainda sem ver o gringo olhar para o Brasil, né? Infelizmente, não é o momento, né, a não ser que nós realmente tenhamos, né, uma pauta fiscal que esse não residente, esse gringo, achava que vai acontecer só pro ano que vem, comece a de repente surgir agora. Acho pouco provável. Até porque o presidente Lula no final de semana já falou ó, o que for gasto excessivo nós vamos mexer, mas aquilo que for, né, aquilo que eu tenho um carinho muito grande eu não vou mexer. Então fica difícil a gente apostar nessas pautas andando agora, Léo. São 11h04. A operação Apaga Incêndio começou na semana passada, final dela em especial. Aí você teve alguns personagens se colocando em favor de Fernando Haddad. Você teve o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Aí você teve o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Aí você teve o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Lula, num primeiro momento, o defendeu, mas completou mesmo a parada, foi no sábado, quando em Genebra ele coloca que enquanto ele, Lula, for o presidente da República, o Haddad nunca estará desprotegido, enfraquecido. E aí ele retoma, quem escolheu o Haddad fui eu, é o meu ministro da Fazenda. Ele buscou empoderar o Haddad. Qual que é o saldo dessa história, dessa novela, hein, Alex? Conseguiram apagar esse incêndio simbólico que estava cercando o ministro da Fazenda? Olha, Léo, eu acho que ele fala pro público dele, né? Eu acho que o mercado já não olha mais o Haddad, né, como aquele, vamos dizer assim, aquele maior interessado, né, em fazer grandes mudanças para, né, melhorar o fiscal. Na visão do mercado, eu acho que o mercado já dá como um ministro enfraquecido, mas é aquela situação, você não tem mais, né, você não tem outros nomes, né, que de repente poderiam passar a mesma imagem que passou o Haddad antes daquela fatídica sexta-feira, no lugar. Então, obviamente, o mercado vai hoje, né, até preferir que, olha, então deixa ali como que tá, entrando agora Simone Tebet na discussão, entrando agora planejamento para também reforçar essa discussão sobre fiscal, pode ser, né, que o executivo de alguma maneira se sensibilize, basta olhar na deterioração dos ativos e também na queda de popularidade. Então o mercado acha que essa movimentação entre Haddad e Tebet pode trazer vamos dizer assim, uma sensibilidade por parte do executivo em cortar gastos. Se isso vai acontecer,
Só o tempo essa semana que nos dirá. Agora, de novo, né, o mercado, no curtíssimo prazo, pessoal, vai reagir a esses eventuais cortes. Mas, de novo, né, algo estrutural nós vamos precisar no longo prazo. Vou fazer um convite para você. Dá uma olhada ali no telão pra gente repassar os destaques da agenda e eu trago esse gancho, esse roteiro pelo qual Lula vai passar ao longo do dia. A primeira etapa do roteiro, em tese, já foi superada. Tá vendo ali, ó, 9 da manhã? Lula em reunião ministerial. Vários personagens relevantes do governo. E a grande pauta é, vamos encontrar, de maneira coordenada, uma linguagem, um texto, as palavras, pra gente comunicar uma só coisa daqui pra frente. Lula tem os reveses vividos no Congresso Nacional como principais motivadores para essa conversa e, claro, a deterioração na construção das expectativas que a gente viu nas últimas 2 semanas se consolidar. Aí a gente vai para a segunda coluna, então vamos partir do pressuposto que esse primeiro compromisso das 9 foi de fato superado e tudo aconteceu já por lá. Até aqui, nenhuma repercussão desta reunião, a gente segue acompanhando em paralelo. Convido vocês agora para a coluna da direita. São 11h07 da manhã. Olha o que está acontecendo em tese desde as 10h30. Lula tem reunião com a equipe econômica. Haddad, Tebet e Esther Dweck. Só que a gente precisa acrescentar um nome aí, que não é da equipe econômica, mas sempre transita com a equipe econômica, até porque depende dela para angariar recursos. Rui Costa, o ministro da Casa Civil, alega que o valor econômico também está escalado para essa reunião das 10h30 da manhã. E aí, Alex, a novela só vai terminar, sabe que horas? Lá para as 4 da tarde, quando o Lula terá uma reunião apenas com o Haddad. Então, se você fizer o escopo, é como se a gente tivesse realmente naquela ideia de funil, né? Primeiro eu ouço muita gente, depois menos gente, depois só eu e você e eu. E ao final do dia, me parece, Alex, que a gente vai ter alguma estratégia muito bem desenhada, já que tanta gente foi ouvida, algum denominador comum para que o Haddad saiba o que falar daqui para frente, no sentido de que o que ele vier a falar terá que ser entregue, porque a credibilidade dele para o mercado já ficou muito escanteada nas últimas semanas. E qualquer vírgula fora do lugar, para um mercado que já está indigesto, né, é aquela, vamos dizer assim, aquela dorzinha de barriga que vem e que tem potencial para fazer grande estrago. Pois é, Léo. É uma semana decisiva, eu acho que... Eu até estava um pouco mais otimista com possível anúncio, né, com cortes talvez aí mais significativos, mas eu confesso que depois da fala do presidente Lula no final de semana, eu já percebi que, de novo, né, vamos ter alguns entraves nas discussões e provavelmente, né, vai causar ainda, né, um pouquinho ainda de desconfiança do mercado, Léo. Nós temos 11h09. Essa jornada política de Brasília deve produzir os seus desfechos nessa segunda-feira, um dia bem importante. A gente tem insistido nisso desde o primeiro minuto da cobertura. Agora, Alex, eu quero te levar para Petrobras. Deixa eu só fazer por protocolo um giro internacional, até porque o Diego foi chamando a atenção para o fato de os yields de 10 anos estarem no movimento de encorpamento. Agora esses yields estão chegando próximos a 4,30. Veja só, nós inauguramos essa edição nos 4,23, há pouco estavam em 4,27. Agora a gente começa a passar de uma área que é uma área que nos leva ao alerta. Por quê? 3, 4, 5 pontos base, vá lá. 7 pontos base para yields de 10 anos nos Estados Unidos é uma fotografia que já chama um pouquinho mais de atenção. Os yields de 2 estão avançando 4 pontos base, 4,74. O VIX está avançando 3,5% a 13,10. O DXY, este praticamente não se mexeu desde que a gente começou a falar aqui, tá no 0 a 0 em 105,55 pontos. Aí, ó, quando eu vou para os destaques de agenda, eu vejo que tem falas de Fed Boys e Fed Girls. E no caso, as primeiras vozes esperadas estão para as 13 horas, né, com o John Williams. O Isso. Patrick Harker fala às 2 e a Lisa Cook às 22. Então, fala de Fed Boy e fala de Fed Girl, em princípio, não justifica essa movimentação do pré-mercado americano, ou do mercado americano. Os futuros dos Estados Unidos seguem no vermelho, Diego Kerber? Dow Jones, S&P, Nasdaq? Sim. Aliás, futuros, mas já não no pré-mercado, né? Exatamente. Todos eles, sim, estão no vermelho, com exceção do Nasdaq. Ele chegou a virar para o negativo ali, logo na abertura, né? Mas agora está conseguindo recuperar um pouco mais o fôlego altista, sobe 0,10%, mas ainda bem próximo da estabilidade. O S&P tá ali
literalmente estável no 0 a 0, enquanto o Dow Jones está caindo 0,26%. O Dow Jones bastante consistente para baixo, inclusive ao longo dessas últimas horas de programa, né? Ele não conseguiu vir para o positivo em nenhum momento. 11:11. Vamos lá, Alex. Eu prometi um gancho aqui de Petrobras. Petri 3 e Petri 4 caindo em média. Não vai, ó, se eu falar a média, eu vou distorcer. Por quê? Petri 3 está caindo 1%. Petri 4, 0,30%. Então a média vai provocar uma miopia. Petri 3 está apanhando muito mais, Petri 4 está apanhando menos. Mas os dois papéis apanham. O fato, Alex, é que a gente teve anúncio de diretores na sexta-feira, caiu mal. Os papéis de Petrobras recuaram em média 2%. Nós estamos amanhecendo hoje com uma coluna do Lauro Jardim, do Jornal Globo, sugerindo que 20 bilhões de reais vêm para os cofres públicos sob a luz de uma decisão em favor do governo e não da Petro, via CARF, disputas judiciais anteriores. E uma terceira camada, que é, bom, a Petrobras vai para qual direção? Ainda não se tem clareza disso. E você foi o contribuidor que mais alerta fez do... Espera, calma, a coisa precisa ficar consistente para você entender qual que é o plano de voo. Senão é especulação. E aí, tudo bem, é do jogo. Só que cuidado, porque quem especula também escorrega. E aí, Alex, vamos falar de Petro. Ah, Léo, é aquela... né, vamos voltar lá atrás, naquela discussão, quando teve a troca, né, de Jean Paul Prats por Magda Chambriard, ali a gente até alertou aqui os nossos seguidores, falando, olha gente, não é a mesma queda como nós vimos na questão do dividendos, né, onde o dividendos ia só se discutir se ia pagar agora ou depois, né, nós falamos, isso é algo estrutural, nós falamos, isso é algo que vai mexer basicamente com o core da Petrobras, né? E a pegada mais desenvolvimentista da Magda Chambriard, querendo, né, de repente, olhar um pouco mais para a energia limpa, e aqui eu não estou criticando, eu acho que em algum momento talvez a Petrobras realmente tenha, né, que diversificar também a sua produção de energia. Mas quando a gente olha no atual momento, né, onde o governo precisa dos dividendos, você querer, né, dar um cavalo de pau nos dividendos e transformar esses dividendos em capex, ou seja, você querer de novo cometer erros que lá atrás não foram, né, os que trouxeram os melhores resultados, de novo, né, mudando, né, com uma perspectiva mais de refino, olhando para uma pegada mais de refino, a gente sabe que isso, quando a gente olha no período anterior, causou muito estrago nos resultados da Petrobras, além, né, de estar contaminado, né, com todas as, vamos dizer assim, os alertas de compliance, praticamente que a gente for aqui falar, praticamente sempre teve ali algum erro, né, de compliance em toda a negociação que se falava em refino. Basta lembrar de Pasadena. Então, acho que quando a gente olha para o passado, não tem, né, como a gente ficar desconfiado. Poderia, de repente, né, superar tudo isso que está acontecendo com dividendos, como também o que aconteceu com o investidor não residente. O investidor não residente, muitas vezes, ele desqualifica eventuais pontos de risco se o dividendo realmente for superior, né, se de repente o dividendo justificar você estar exposto a um risco de interferência, como muitas vezes aconteceu na virada mesmo quando o presidente Lula assumiu. Muita gente falava que não, agora a Petro... Só que os dividendos vieram e o investidor fala, cara, eu abro mão, né, de uma possível interferência por conta dos dividendos. E tanto é que eles vieram. Agora, quando você tem uma mudança no core da empresa, né, uma mudança no sentido de que você talvez não vai mais olhar com tanto carinho, né, para o investidor, fica muito difícil você acreditar no papel. E a gente falou, não vai cair em linha reta, né? Por quê? Porque pegou uma indústria... Você lembra quando a gente falou isso, Léo? A gente falou, pegou uma indústria muito comprada. Então o que vai acontecer? O mercado vai cair, ele vai defender. O institucional é um transatlântico. É um transatlântico. Então para ele sair, ele vai sair aos poucos. Né? Ele vai sair aos poucos e ele vai ter que defender preços, ele vai ter que puxar o mercado para poder vender. Isso é uma tática antiga no mercado. Se você pegar vídeos aí de grandes gestores, gente experiente no mercado, eles vão falar exatamente isso, né? Muitas vezes você vai ter que puxar o preço, você vai ter que levantar o preço para querer vender, né? Você não vai sair vendendo a qualquer preço, porque você pode, muitas vezes, cara, matar o seu resultado e muitas vezes você não vai adiantar em nada, porque você não vai ter liquidez para poder sair. Então é uma mudança muito dura, né, para a condução da Petro. Continuo, né, desconfiado.
Mas, né, acho que de qualquer maneira, se você não está no papel e olha para as quedas e se sente atraído, de novo, né, eu recuperaria as falas que até o Léo colocou. Espera vir o programa, espera vir ali o que eles vão anunciar. Se só com a diretoria o papel já amargou aí quedas superiores a 2,5%, né, o que será desse novo programa, né, de investimento? Então, acho que fica um pouco cauteloso, espera, né, justamente sair esse programa para você realmente olhar, né, para o movimento e falar, ó, é tático ou é estrutural? Se for estrutural, não vai ser em um dia que qualquer investidor grande vai conseguir montar sua posição. Se é algo estrutural, essa compra ela acontece 1, 2, 3, às vezes dura 2 semanas, às vezes 3 semanas. Né? Um grande investidor ele não consegue, como você, pessoa física, comprar hoje e pronto, já montou sua posição. Então, se é algo estrutural, vai dar tempo de entrar, não precisa ficar desesperado achando que vai perder o bonde. Não, muito pelo contrário, tá? 11h17. Alex Martins, meu parceiro, muito obrigado. A gente volta a conversar amanhã, sempre muito legal te ouvir. Valeu, Léo, Diego, muito bom dia a todos. Valeu! Olha só, pessoal, o nosso Fernando Marques é a próxima atração do Manhã TC News, ele já tá na ponta da conexão e a gente vai repercutir com ele alguns dos assuntos. Ô Marques, uma bateria de anúncios, de medidas, de movimentos por parte do governo está sendo esperada pelo mercado em prol de ressignificar o modelo do ajuste fiscal. Esse modelo até aqui foi pela arrecadação. Agora, o mercado quer saber, a visão predominante do mercado quer saber desse modelo se deslocando para a ponta dos gastos, das despesas. Qual que é a tua expectativa nesse sentido, hein, Marques? Bem-vindo e bom dia. Bom dia. Assim, eu acho que o mercado, na realidade, não está acreditando, né, que vai vir algo positivo ou crível, né? Me lembra um pouco aquele período entre fevereiro e março, pré-arcabouço, né, que ninguém acreditava que ia sair algo, a gente não tinha nada desenhado, e era muita botaria. E assim, tem alguns ruídos, né, saindo de medidas mais curto-prazistas, outras um pouco mais estruturais. A gente não sabe quando podem ser efetuadas, mas assim, eu acho que a discussão hoje parece ser que o governo quer fazer alguma coisa, mesmo que pequena, na parte de gastos. Se a gente olhasse 2 meses atrás, eu acho que qualquer um que falasse isso ia pensar, não, mas é impossível, ano de eleição, não vai ter nada, é só no que... A gente está falando que agora pode vir alguma coisa. E o mercado nitidamente não reage bem a isso, né? Até saiu hoje alguns furos falando que poderia ter uma PEC, pega de repente com militares, enfim. Eu acho que o grande ponto aqui é que o mercado não acredita em nada que está sendo dito. Até se falou da volta da DRU, né? Se coloca a DRU, o efeito prático é desvinculação de receita, né? O efeito prático é quase como se fosse um teto em saúde e educação, só que o governo não quer botar teto, né? Fica politicamente custoso, enfim. Porque com a DRU, se você tira a desvinculação de receita, você consegue tirar algo que seria para educação, por exemplo, e jogar para a previdência. Então você ganha essa flexibilidade orçamentária e você tira o gasto obrigatório, né? Então, enfim, eu acho que tem algumas coisas sendo discutidas, o mercado está muito cético. O lado bom é que a pressão segue firme, né, no governo, o dólar para cima, juros para cima, bolsa para baixo, e eu acho que é cada vez mais factível que te veja algo nesse sentido, tá? E deveria ser bem visto. São 11h20, Marques. Pro mercado, acabou. A Selic vai ficar em 10,5%. E o primeiro capítulo dessa história vem na quarta-feira agora, na decisão do Copom. Inclusive em tom de unanimidade, possivelmente. É isso? Acabou? Selic em 10,5% até o fim do ano? É o mais provável hoje, pelo que a gente tem, né? Tamanho de desancoragem, etc. Mas assim, vamos supor no cenário que vai ser mantida por algumas reuniões, pelo menos uma ou duas, né? Acho que sendo bem otimista, tá dado. Mas se a gente consegue reanimar o mercado, né, com algum ajuste de despesas, a inflação corrente não piora muito. A gente sabe que a inflação vai ficar em torno de 4%, né, porque ano passado o IPCA de junho e julho foi bem baixo, teve até deflação. Tem espaço para voltar a cortar 0,25 no final do ano em uma, 2 ou 3 reuniões, que até que o Perfeito havia dito, né? Eu acho que esse caminho ele pode acontecer, mas não é dado, né? A gente tem alguns 6 no caminho para isso ser factível. E, de novo, um trigger, que eu nem sei se deveria ser trigger, né? Mas acho que ainda existe alguma dúvida pontual sobre isso,
para amenizar um pouco o dólar, juro longo, é o consenso do BC nessa quarta e o decreto de meta contínua da inflação, que está previsto, né, de acordo com fonte, para ser no dia 20. 11h21. O Rock escreve assim: acho o momento cada vez mais parecido com o início do segundo mandato de Dilma. Será que faz sentido esse peso de analogia? Você vê assim também, Marx? Olha, sempre pode ser, mas a questão é que naquele período, se a gente olhar como que estavam as contas públicas, questão, assim, mesmo se você quisesse muito, você não ia ter nada perto do superávit, né? A estrutura do Brasil estava muito pior. Os termos de troca eram muito piores. A gente ainda está numa estrutura muito saudável, né? E quando a gente olha valuation de bolsa, comparado àquela época, o valuation de bolsa hoje é mais barato. O que te pode pontuar que hoje não está tão ruim quanto isso poderia piorar, né, por assim dizer, é que naquela época o juro real, né, o corrente, ele ficou acima de 8. Hoje a gente está em 6,5. Se a gente for para 8, tem muito espaço para piorar. Mas lembrando, por que estava 8? O CDS do Brasil estava lá em cima, né? Porque a gente estava com um estrutural muito pior. E, por exemplo, se a gente continua ruim, dólar alto, etc., a conta externa compensa um pouco. Então é difícil imaginar que o CDS do Brasil suba muito. A não ser que o governo rompa com o arcabouço, aí realmente o estrutural ele vira uma bola de neve de vez. Mas eu acho que aquele momento ali, estruturalmente falando, era muito pior que hoje. 11h22. O Lucas Marques. Fernando, será que Prio devolve as últimas altas e volta para as mínimas por essa postergação da greve do IBAMA? É negativo, né, para todo o setor. Inclusive, uma novidade nem tão boa, né? Todas as agências reguladoras estão fazendo operação padrão, né? Basicamente, aquele trabalho que é meio empurrado com a barriga, não tem reuniões, fazem tarefas a menos, isso inclui a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, assim, para o setor isso é negativo, mas são todas as agências reguladoras, né, do Brasil. Você pega a ANA, a ANM, de água, mineração, todas estão nesse sentido. E o IBAMA também está em greve ainda, né, desde janeiro. Eu acho que isso já está mais do que no preço de Prio, mas é claro, essa extensão é ruim. Quando que eu fiz aqui, eu reduzi um pouco ela nos 43, 43,50, eu aumentei pão de açúcar, não fiquei com caixa. Mas ainda é a minha posição, eu acho muitíssimo barata, né? E, assim, na teoria, deveria ser o maior interesse do governo resolver tanto o IBAMA, tanto quanto essa possível greve, né, das agências nacionais de regulação. Porque isso afeta muito o PIB, afeta muito a arrecadação. Não é só porque pega uma empresa ou outra, né? Tem uma previsão de afetar entre 3 e 4 bilhões por mês de arrecadação. É muita coisa. É bastante coisa, Marcos. Nós temos 11h24. Marcos, e aí em relação a Petrobras e Vale? Petrobras está caindo 0,60 papel ordinário e 0,15 papel preferencial. Vale está caindo 0,81. Nós tivemos dados da China. Produção industrial mais fraca do que se imaginava. Foi um dos highlights. O que esperar da potência asiática, hein? De tempos em tempos eu gosto de endereçar essa provocação para você. Eu sei que você também acompanha ali os movimentos de China. Vale está ameaçando perder os R$60 de novo. A mínima intradiária foi nos 59,94. Bateu, voltou. Agora está em 60,11. Fala, Marx. Olha, quanto à China, existe uma correlação bem alta, né, entre o minério e as ações. A gente viu que recentemente, se a gente pegar o MCHI, que é o índice lá que negocia nos Estados Unidos, que pega o MSCI, é o MSCI China. Aqui no Brasil ele negocia na B3 também, é o China 11, né? A gente vê que ele fez um mega rally e depois um pullback. Eu acho que agora voltou a ter espaço para subir. E falando de minério, parecido. O minério chegou a bater quase $130, voltou para essa região dos 100, que tem segurado por várias vezes. O after agora está subindo, se não me engano, 1% na China do minério. E eu acho que Semin, Uzi Minas, Vale, são excelentes compras nesse preço, tanto pelo minério quanto pelo dólar. Que, a princípio, por mais que eu acho que vá cair esse dólar, parece que a gente tem um dólar mais alto por mais tempo, né? Acho que se a gente, o 5,1, que foi um topo do dólar por muito tempo, eu acho que ele vai passar a virar um piso. Então essas exportadoras são muito legais. E falando de China e ações na China,
Eu olharia para a Alibaba, tá? A Alibaba também foi igual o índice, ela fez um ótimo rally, caiu bem. Eu acho que o semanal dela está apontando um bom ponto de compra. 11 horas 26 minutos. Bom, Marcos, é o seguinte, a nossa curva de juros, ela tá pedindo 8 pontos base e meio a 9 pontos base a mais nos prêmios. A verdade que ela comunica é que a Selic tem que aumentar, ela tem que ficar mais salgada. E eu provoquei alguns dos nossos comentaristas até essa altura para saber o quanto que essa encomenda da curva de juros encontra eco na realidade, ou o quanto que não é profunda disfunção que daqui a pouco se corrige. Invariavelmente a gente conversa sobre isso. Eu tô te endereçando a pergunta, no entanto, com ingredientes diferentes. Eu tô te endereçando a pergunta depois de um Boletim Focus, revisar para cima o patamar altista da Selic para este ano e da Selic para o ano que vem. Inclusive, para o ano que vem, a taxa terminal sai de 9,25% para 9,5%. Mas você vê que no Focus ainda não chegou a um delay, mas ainda que haja um delay, não acho que a gente deva ver na fotografia do Boletim Focus toda essa contaminação que a curva de juros sugere. Como é que você está olhando para a disfuncionalidade, para o exagero ou para a precisão da curva de juros? Boa. Falando de 11 para esse ano, eu acho que depois de... Não, tá em 12 para o ano que vem. 12 já? Em 12 para o ano que vem. A gente nunca pode dizer que é impossível, né? Eu acho que o Brasil, a história mostra pra gente. Inclusive, até há pouco tempo atrás, quando a curva falou que era 10, ia manter 10,5, por um longo período aquilo parecia muito improvável, né? Hoje a gente pensa, é o mais provável, subir que não é. Então as coisas podem mudar rápido. Mas assim, o fato do Banco Central não apenas parar de cortar, mas ele voltar a subir, é um cavalinho de pau. A autoridade monetária ter uma atitude tão brusca em tão pouco tempo é só se o estrutural tiver mudado radicalmente. Eu acho que não é o caso. Então eu acho bem improvável que a gente volte a subir juros esse ano, salvo ter uma piora material nos fundamentos do Brasil. E eu acho que só aconteceria se a gente rompesse com o arcabouço, que eu acho que por enquanto não é um sinal. Eu não vejo nenhum sinal do que o governo está, por exemplo, nessas reuniões aí, que às vezes sai nada, está sendo ventilado, então vamos criar uma brecha no arcabouço, se isso sair, ferrou. A gente pode falar de aumento de juros na mesma hora. E a curva não vai falar de 11, vai falar de 12, 13 para esse ano, né? Mas eu acho que isso não está sendo cogitado. Inclusive o contrário, né? Estamos tentando ver uma saidinha ali, né? Um cortezinho para ver se consegue a simpatia do mercado. Então eu acho improvável, tá? 11 para esse ano. Agora, o que é interessante, a gente tem reforçado isso, às vezes parece até repetitivo, a Selic hoje está 10,5. Se a gente termina um ano em 10,5, ou se de fato a curva voltar a falar 10,5 é terminal para esse ano que vem não é 12 não, é 11. Esse pequeno recuo, ele já seria uma reversificação muito alta dos ativos, né? Se a gente está vendo a curva para o ano que vem falando de 12, e se de repente ela volta a ver, de repente está acomodado aqui, a gente não tem espaço para cortar, mas não faz sentido subir. O fiscal está mais ou menos ok, a inflação está ali perto de 4, que é o que a gente consegue alcançar, o mercado já seria reprecificado. Tá? Então, assim, o negócio hoje, para quem está posicionado, é estômago, e o João Braga da Encore fala muito isso, né? Horizonte de investimento. Porque se você quer comprar agora, ou quer se manter comprado no mercado tão difícil, tão volátil, que, sei lá, hoje, por exemplo, tá tudo... Eu vou falar uma palavra feia aqui, mas tá tudo esquisito. Você não tá olhando... Assim, por exemplo, vamos lá. Por que a Guarapes caiu hoje? Tem nada a ver com a empresa, né? Sim. Não é com o micro. Então, se você quer comprar hoje e se manter comprado, você tem que ampliar o horizonte de investimento. Essa é a única saída para você se manter comprado com psicológico ok, né? Se você compra hoje algo que você acha muito legal, cai mais 5 ou 7% em dias, né? E você fica desesperado. Marx, obrigado, meu garoto. A gente volta a conversar amanhã. Muito obrigado, gente. Valeu. Fernando Marques se despedindo da nossa audiência. Se liga no recado, mini curso Põe no Bolso, 3 aulas, hein? 3 aulas gratuitas sobre opções, 3 encontros que vão te oferecer a condição de entender muito melhor o método do Pedrinho do PNB. Ele vai apostar em explicar para vocês como funciona a estratégia dele, o histórico de operações e recomendações, como fazer uma operação na prática, surfando as 3 possibilidades de mercado: ciclo de alta, baixa ou ciclo lateralizado. QR Code na tela, e hoje é o último dia desta campanha, a última oportunidade que você tem de encontrar esses 3 encontros e a partir deles entender um pouco melhor como funciona o derivativo via opção.
Tá bom? Deixa eu aproveitar até o gancho. Alguns ouvintes manifestaram dúvidas sobre vencimento de opções. Pessoal, existe um vencimento de opções mensal. Essa é a mais protagonista, né? Tem mais volume, holofotes em torno dela. Mas toda semana tem vencimento de opção. É semanal, né? A pegada de vencimento de opções. Só que o vencimento mensal, ele costuma atrair mais holofotes. E neste caso, estamos falando do dia 21 de junho. Muita gente esperava que nós tivéssemos ontem vencimento de opções. Ontem, sexta, é que em dia útil, ontem foi sexta, né? Então, a sexta, o vencimento de opções. E não, o calendário da B3 joga o vencimento de opções para esta sexta, dia 21. Fechado? São 11 horas com 31 minutos. Vamos seguir aqui, conversando agora com Alexandre Cabral. Tá na ponta da conexão, nosso professor Cabral. Alô, Cabral, lá vem. Cara, 11h30 da noite não acaba o jogo do Flamengo. Começou às 4, maluco. Só porque o Flamengo tá perdendo. Gol! 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 Ih, acabou o jogo! 11h40 da noite, que o jogo começou às 4 e tô ao vivo. Olha as vaias. Pô, Léo, avisa que tô ao vivo, pô! Fala, professor. Pô, você viu o Flamengo ontem, festa rave, o jogo só acabava quando a gente empatava? Isso que é Mengão, maluco. Mengão raiz é assim, rapá. Pô, perder jogo, isso não existe. Vamos empatar e acaba o jogo. Ah, professor, Mengão raiz eu conheço. E Copom raiz, hein? Unânime. Unânime pra mim, vem unânime. Eu acho que Robertinho chamou o Galípolo pra almoçar sábado. Vamos comer uma feijoada? Vamos. Aí foram os dois comer a feijoada. Parada é o seguinte, você quer tua vida mais light? Quer, não quer? Ou você quer trabalhar a vida louca? Ficar com o cabelo mais branco que eu tenho aqui? Quer? Olha a primeira foto de Robertinho, olha agora. Quer ficar com o cabelo mais branco? Quer sair Cid Moreira do BC? Cabelo branquinho? Não quer. Então vamos voltar unânime. Você pode até não concordar, achar que é 0,25 mês, 0,75. Facilita a tua vida, maluco. 0,25 não vai matar ninguém. Então vamos botar unanimidade pra todo mundo pensar que a gente tá amiguinho, que tá tudo na paz, que a gente gosta de comer torresmo e tá tudo certo. E, ó, tocaram campainha, não atende. Aí que tô eu e elas, né? Pra elas não atenderem a campainha. Então, eu acho que vai ser tudo light, vai ser tudo harmônico e tá de cada mercado quinta e sexta comemorando. Mas então a tua tese tá muito mais arrastada pra ideia de que vai ser uma unanimidade por pressão, não por convicção. Sim, sim. E no que isso implica? Pra facilitar a vida dele, do tipo, porra, você não gosta do Diego Diogo. Mas se você contratar Diego Diogo, a tua vida aí na bancada vai ficar muito mais fácil. Deixa ele ler 2 matérias por dia, mano. Os exemplos mais do que botar Caio aí na bancada e, porra, começa, viu? Caio leu errado. Viu? Caio tem não sei o que. Viu? Caio não sei o que. Então deixa Diego Diogo aí, põe ele pra ler 7h30 da manhã como tá aí sem pi, meio-dia dá tchau. Então é algo assim, aí tua vida é mais light pra trabalhar, pô. O nome disso, sei lá, trabalhar em público, como ser amigo influenciar pessoas, algum livro desse aí da vida, que eu acho que vai facilitar muito a vida do PC. Esse é o Cabral, tá vendo, Diego Diogo? É fácil conduzir aqui um papo com o Alexandre Cabral? É nada. É um desafio de ser. É ou não é, Diegão? Você, quando eu não tô, faz aqui a condução, não é? Então. É complexo. É complexo. Vamos conversar também com a Vanessa Guimarães, ela é planejadora financeira CFP, sócia da HCI Invest. Vanessa, seja bem-vinda. Olha, em meio a esses desafios que a gente está narrando, um custo de capital ainda elevado, que deve permanecer elevado no Brasil, já se fala em Selic terminal a 10,5 lá para dezembro. Quer dizer, acabou o ciclo de afrouxamento monetário. E aí, essa ausência do investidor estrangeiro para dar tração à bolsa, vem a necessidade do investidor parar, puxar o freio de mão, reavaliar e entender qual é o melhor caminho para a alocação dos recursos. Quais são as chaves que te parecem necessárias para uma alocação mais eficiente na jornada do investidor, independente da janela, já que nesse primeiro momento a gente não tem grandes pistas para a bolsa destravar? Bem-vinda, Vanessa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Então, é muito importante o investidor respeitar, né, a sua fase, o seu momento de vida, entender que existem investidores mais jovens que estão na fase de acumulação de patrimônio
e podem aproveitar essa volatilidade do mercado para arriscar um pouco mais, né? Claro, respeitando o seu perfil do investidor. E pessoas que estão mais próximas da fase da aposentadoria, que com essa volatilidade precisa tomar muito cuidado e muita cautela, trazendo os investimentos aí para um perfil mais conservador, mais seguro. Como você mesmo falou, nós estamos num período de alta volatilidade, sem um viés muito claro de como vai se desenhar a economia nos próximos 12 meses. Temos alguns indicadores do Banco Central que já foram modificados constantemente nas últimas avaliações, né, do Boletim Focus. Então, eu recomendo muita cautela nesse momento, mas para quem pode investir, é um momento de oportunidade, quem pode arriscar. Nós temos 11h36. Qual que é o apelo que a renda fixa tem tido no seu olhar, pensando na alocação de recursos? Ela continua bem atraente aí no Brasil, né? Sim, o Brasil é o país dos juros, né? Eu brinco. A gente tem... Eu acredito assim, quando a gente analisa a carteira dos investidores conservadores, alguns estão com ganhos superiores a quem está em bolsa brasileira. Então, a renda fixa ela se torna muito atrativa nesse cenário de alta. É importante ter um pouco de cautela em relação a alongar muito o prazo, porque o meu grande receio é a gente ter uma mudança drástica no cenário econômico. A gente vinha de uma perspectiva de queda de taxa Selic para um dígito, e agora a gente já está conversando numa Selic a 10,5%. Ainda temos alguns apontamentos que podem, talvez, modificar e subir um pouco mais essa Selic. Então, nesse cenário tão imprevisto, existem oportunidades, sim, de taxas, principalmente os ativos IPCA+, que vem aumentando. A gente já encontra ativos, inclusive, IPCA +6, IPCA +7. Se a gente for para o crédito privado, então, taxas até mais altas, o que é uma grande oportunidade para o investidor. Mas, sem dúvida, eu recomendo muita cautela em relação ao prazo. O meu medo é o investidor alongar muito e a gente ter uma mudança drástica. Então, a diversificação se faz muito necessária. Aproveitar a inflação, aproveitar alguns títulos pré-fixados que estão com taxas mais altas, mas em uma proporção que gere uma segurança para que, caso a gente tenha uma mudança econômica, não interfira numa queda radical do patrimônio financeiro. São 11h38, Vanessa Guimarães segue conosco, eu volto contigo em instantes. Cabral, uma das mudanças que a gente pode ter de conjuntura passa pelo corte de juros nos Estados Unidos. Então logo ele vem a ser, digamos, oficializado. Hoje o cenário do mercado é de 2 cortes via FedWatch, tá? 2 cortes, o primeiro sendo endereçado em setembro, mais tardar novembro, mas se fala em 2 cortes. O cenário do Federal Reserve é de um corte olhe lá, né? Vamos chamar assim. O Jerome Powell fala que 2 cortes são factíveis, vai depender dos dados, um corte é factível, vai depender dos dados. Aí vem ontem o Kashkari e disse, olha, é razoável, e eu não lembro de uma declaração nesse sentido, de aceno ao mercado. É razoável a parte do mercado que enxerga um corte de juros e em dezembro. Como quem diz, não, se eu tiver que ancorar, pensa que corta em dezembro. E depois a gente vê como é que vai ser. E aí, Cabral, alguma novidade ou saldo pra gente construir a partir das falas dos Fed Boys e das Fed Girls? Não esquecendo que Kashkari é Zé Tumulto, né? Porque ele não volta esse ano. Sim. Então, a opinião dele pesa, claro, porque ele tá entre os 19 pessoas importantes, mas o voto dele nada é a mesma coisa. Eu ainda tô em novembro, mas eu fiquei bem otimista com os números de semana passada. CPI bom, PPI bom, seguro-desemprego bom. Então, os números vieram muito bons pró possibilidade de antecipação para setembro. Se essa antecipação para setembro ocorrer, como está dizendo a FedWatch, e tiver uma corte depois em dezembro, o mercado financeiro numa possibilidade de acalmar no Brasil, gringo voltando a olhar com o Brasil com carinho, fiscal podendo funcionar, eu não vejo esse juro, eu não vejo a possibilidade, eu não acho zero a possibilidade desse juro de fechar esse ano 10,25 não, tá? Tem queda ainda pra frente, mas nesse momento eu acho que não, pelo fato do kit interno não estar ajudando e lá fora ainda não começou a queda, né? O kit interno, claro que vai nos obrigar a visitar Brasília, porque quando o professor fala em kit interno, a gente está falando de todo o mau humor na formação das expectativas, que passa por um esgotamento no modelo do ajuste fiscal, um esgotamento dele assentado mais na ponta das receitas, da arrecadação, e que agora o mercado
é uma das instituições que quer pressionar para que esse modelo de ajuste fiscal se desloque para a ponta dos gastos, das despesas. E aí a gente começou a ter novidades. Elas são só retóricas. No final da semana passada, professor, a Tebet e o Haddad falaram em revisar a ponta dos gastos de maneira mais enfática. Aí nós tivemos no final de semana Lula dizendo que enquanto ele for presidente da República, jamais Haddad estará enfraquecido. Tá na hora de sair da retórica e ir para a prática. Qual que é a viabilidade que você enxerga de esse governo colocar medidas que efetivamente cortem gasto? Qual que é a tua intuição nesse sentido? Então, é difícil. Até agora o exemplo é zero, né? Na verdade, o exemplo zero não. Deram um exemplo semana passada e a Tebet, quando detalhou, ela detalhou receita. Porque ela está querendo mudar a parte de desoneração. Desoneração muda receita e não gasto. Ó, o setor de jornalista não paga imposto, agora vai. O que é gasto isso? Isso é desoneração. Isso é uma forma de tentar arrecadar mais. Então, por isso que o dólar, mesmo com o discurso deles, subiu de quinta para sexta. O discurso foi na quarta, o mercado ameaçou melhorar, tirou de 41 para 37 e fechou a semana em 38. Então, e aí? Até enquanto não botar isso na prática é tenso. E não esqueça que tem que combinar com Lira e Pacheco. Eu acho que gasto Lira e Pacheco até passa de boa, mas eu não sei se assim, ele vai mexer no setor rural, como é que vai ser a bancada ruralista? Ele vai mexer no setor, sei lá, de alimentos, como é que vai ser a bancada de agro ligada a essa parte? Então, medidas de gasto você toma quando assume governo, a popularidade está alta. Agora, no fundo do poço quer mexer, espero que aprove, mas não sei se vai ser fácil não. Dada a atual conjuntura, e eu volto a conversar com a Vanessa Guimarães nesse sentido, quais são setores ou tipos de ativo que você enxerga como mais relevantes, promissores para o investimento no atual contexto que a gente há pouco dissecava? A gente falou muito da renda fixa. Ela é autoexplicativa com o custo de capital brasileiro na faixa em que está. Para além dela, existem outras oportunidades que precisam estar no radar do investidor? Hoje a gente tem alguns classes de ativos que são mais modernas e que alguns investidores ainda não conhecem. Então, na nossa parte, trabalhando no mercado financeiro, nosso papel é orientar o investidor, mas tem alguns fundos listados com resultados muito interessantes e isentos de IR por estar vinculado a fundos de infraestrutura, por exemplo, atrelados à taxa de juros, que vem galgando essa taxa ainda um pouco mais alta, de 2 dígitos. Ativos também que estão relacionados ao IPCA nessa mesma estrutura de fundos listados, alguns certificados, outros não, e são oportunidades interessantes para os investidores. Vale sempre a pena diversificar um pouco, aproveitar também as taxas altas no Tesouro Direto. Eu sempre defendo um pouco essa tese da diversificação também em títulos públicos. Claro que ali você pode encontrar no mercado secundário títulos mais curtos, com taxas interessantes, aproveitar esse movimento da curva de juros crescente, essa abertura da curva, pode encontrar dentro do mercado secundário também boas taxas, e sempre buscar essa diversificação de classes, né? Atuar na inflação, apostar um pouco nos juros mais altos, se proteger um pouco no pré. Eu acho que esse seria o grande, talvez assim, a grande chave para o investidor, para a gente aproveitar as melhores taxas e se proteger também contra uma mudança de cenário. São 11h44, eu vou trazer uma palavra comum para os nossos dois convidados. Vou começar com o Cabral, a Vanessa fica à vontade para contribuir também nessa direção. Vamos falar de risco, professor. Estou falando de piora de cenário. E por que eu achei interessante puxar por esse ângulo? Porque para muita gente já tá pior, de um jeito, dólar a 5,40, curva de juros pedindo mais Selic, a Selic em 12% no ano que vem, que assim, daqui não tem como piorar. Deve melhorar, desde que o governo entregue, o governo / Congresso, né, entreguem aquilo que o mercado está exigindo nesse revisitar do modelo de ajuste fiscal. O que é um risco que pode fazer com que haja uma deterioração das condições que já se deterioraram? O que pode fazer com que isso piore? Para além do governo não cortar gasto algum, não revisar gasto algum, Cabral? Uma coisa que pode acontecer fora de Brasília e depois indo para Brasília. Se os dados do Rio Grande do Sul vierem muito pior do que esperado em maio e junho. Porque isso vai fazer com que o PIB enfraqueça de um modo que ferre a receita do governo. Então, vamos ver como é que vai ser a reação econômica de Rio Grande do Sul. Isso é fora Brasília, tá? Então, isso já afetaria.
E Brasília não conseguindo Congresso. Eu tô com medo do caramba dele não conseguir passar a reforma no Congresso e no final de contas, o que ele vai propor? Vai propor algo interessante ou desoneração? Ele vai propor que você corte gastos literalmente na veia ou não? E o quanto não tem que ser via PEC? O quanto eu não tenho que mobilizar o Congresso inteiro para fazer mudança? Então foi o que eu disse na outra resposta. Não é simples a solução e pode estar sendo tarde demais para isso e o mercado acabar piorando. E você não acha 26 bilhões assim, né, no chão ali soltos. Para mexer nesses 26 bilhões, vai ter que se enfrentar grupo de interesse, é jogo jogado. Vamos ver como é que fica essa novela legislativa executiva. Você vê, eu puxei, Cabral, qualquer risco excluindo de Brasília. Você até escapou de Brasília num primeiro momento, mas fez questão de voltar para a capital federal num segundo. Deixa eu ver se a Vanessa consegue trazer um outro ingrediente aqui para a conversa no que diz respeito a risco, considerando, Vanessa, a possibilidade de o cenário piorar. Porque para o cenário melhorar, a gente sabe o que é que tem que estar na mesa. Vimos falando disso ao longo do programa inteiro. O que você acrescentaria à nossa conversa, Vanessa? Eu enxergo um risco maior para o investidor com ativos de risco, né? Com ativos de bolsa, e a gente tem uma deteriorização muito grande do cenário, vai influenciar negativamente na bolsa, isso é inevitável. Nesse caso, a gente acaba tendo que fugir para a renda fixa. E aí, dentro do conceito da renda fixa, também sempre procurar ativos que tenham uma certa proteção, como o FGC, né? Para o investidor sempre ter essa mediação entre os ativos, buscar uma melhor rentabilidade, que pode ser no crédito privado, mas sempre se proteger também com o FGC, porque é importante, a gente não sabe o que vem acontecer, não tem nenhum risco, ninguém está imaginando nada muito caótico no Brasil, e é importante até falar isso, porque às vezes o investidor ele fica vendo essas notícias de mercado, risco fiscal, ele fica apavorado, vai ter bloqueio, vai ter... Né, são discussões que eu venho recebendo agora dos investidores, e é importante a gente sempre colocar que, de certa forma, no mercado financeiro, nós não estamos enxergando um risco tão caótico, tão grave. Mas, se a gente pode surfar a onda, né, nos investimentos, otimizando os resultados, eu digo sim, nesses momentos de taxa de juros mais altas e um risco da gente ter uma queda maior expressiva de bolsa, os ativos de renda fixa são as melhores soluções. Vanessa Guimarães, sócia do HCI Invest, muito obrigado pela sua participação, portas abertas, até a próxima. Obrigada. E o Alexandre Cabral volta para a gente fazer o fechamento aqui do bate-papo. Algumas perguntas foram até comuns e tocam na chamada marcação a mercado. O que seria a marcação a mercado do título? Vamos explicar, professor. Da mesma maneira que num IPO ou num follow-on, isso é oferta primária, a gente está falando especificamente da emissão dos papéis no mercado primário. Quando vem para o home broker, a gente está falando do mercado secundário propriamente dito. Fazendo uma analogia, não é tão diferente quando a gente vai para a emissão da renda fixa, né? Vem os títulos na emissão primária. Depois que o investidor adquire esse título, se ele quiser negociar, ele vem para o secundário. E aí a gente vai com as oscilações do mercado, é por aí? Exatamente isso. Então, marcação a mercado é por quanto eu consigo comprar ou vender um produto que eu desejo ou tenho. Simples. Então você comprou Petrobras a 30, ela tá a 28, mas eu quero a 32. Desculpa, tem vendedor a 28. Ou você vende a 28 ou espera chegar a 32 um dia e você venda. Então, marcação ao mercado é qual é o preço justo desse ativo nesse momento, para entrar na posição, se eu não tiver, ou aumentar meu estoque que eu já tenho, ou para me desfazer de um pedaço ou da minha totalidade. Não esquecendo que ativos fora do home broker, às vezes fora de uma tela de negociação, que aí a gente chama que vai para o mercado de balcão, a liquidez às vezes é mais complexa. Então, título público do Tesouro. Eu tenho lá o Tesouro Nacional em quase toda a totalidade do tempo me dando recompra, que é quase totalidade do tempo. Porque, de vez em quando, ele fecha quando tem muita oscilação, como fez semana passada. E tem horário, né? De 9 da manhã, 6 da tarde, 9h30 da manhã e 6h30 da tarde, ok? Temos horário padrão. Nesse horário padrão, ele me mostra preço. Mas se eu comprar debênture, CRI, CRA, eu não tenho esse mercado secundário tão forte. Eu vou ter que ir para o mercado secundário das corretoras, que você vê lá essa possibilidade. Aí a liquidez é mais complexa, o preço pode ser bem diferente daquele que você imaginava, que vai morrer na mão de poucos. Então, esse é o problema do secundário quando eu saio de uma tela de negociação.
Porque uma coisa é o secundário balcão, outra coisa é o secundário nesse contexto das corretoras, em que você tem uma liquidez mais restrita. É um bom resumo, professor? Não, na verdade, o das corretoras não deixa de ser um balcão. Tá. O que você tem é o seguinte, quando eu tenho o Tesouro Nacional, ele é mono vendedor e comprador? Mas o preço dele é muito próximo do que ele dá para os bancos, geralmente 0,10 de diferença. Então, se o Itaú estiver comprando IPCA a 6,30, a gente vai comprar a 6,20. Então é uma coisa bem democrática, considerando que um é R$30 e outro é 1 bilhão, né? Então eu considero o Tesouro, apesar de ser uma pessoa só do outro lado, um preço justo. Se você for para isso, para corretoras, tipo BTG, XP, Genial, elas têm um mercado secundário de renda fixa forte. O preço pode ser um pouco mais distorcido do que o Tesouro, que aí você vai ter o spread bancário, você vai ter A vendendo para B, o banco vai ser intermediador da operação do Léo tentando vender e não achando ninguém, aí ele fala, Léo, eu compro para você e vou tentar achar o comprador e acha Cabral. Então esse pode ter um spread um pouco mais largo que o Tesouro, que é quase não é um compromisso público. Não está escrito em nenhum local, mas a prática de anos e anos mostra que a diferença é pequena. Então o problema é que quando você vai para o balcão das corretoras, você pode ter um spread maior do que o balcão do Tesouro, que não é um balcão já que é uma tela, mas é uma tela de um dono, entendeu? Ô Cabral, vamos pegar o chicote e pensar no comunicado do Copom nessa quarta-feira. Qual o tamanho da chicotada que o comunicado deve dar no risco fiscal brasileiro e, portanto, em Brasília? Eu falo e você traduz para palavras bonitas. Põe eu e ele, por favor. Põe eu e Léo. Os seus imbecis, deu rod nessa droga, maluco. Vai gastar na casa do cacete. Aí fala, não, como é que é? Usa a palavra que eu nunca usei na vida. Traduzindo, o Copom vai dizer, percebe-se uma elevação substancial do risco fiscal, o que denota a necessidade de reformas e revisão do gasto. Muito obrigado. É isso, né, cara? Esse cara sabe muito. É isso, deu rod no cacete nesse negócio, maluco. Cambada de pessoa vai gastar na casa do caixa prego, seus doidos. Quer ficar no cheque especial, não tá vendo que o Tesouro tá com dificuldade de rolar dívida, seu louco? Não, candidato. Mas é isso aí, vai ter um parcimônia, pelo vai protocolo. ter uma palavra que eu nunca ouvi falar, entendeu? É isso. Não, mas assim, a provocação que eu te fiz é pelo seguinte, será que o Copom vai falar em corte de gastos? Porque talvez ele nem devesse, né? Nesse nível, porque ele tá se intrometendo muito no fiscal. Em risco fiscal, né? Fiscal. Eu acho que ele não usa a palavra corte de gastos, não. Mas ele acha que pode intensificar o problema do risco fiscal. Verificamos que intensificou o debate com a possibilidade de piora do risco fiscal da última reunião do Copom para essa. Com parcimônia ali no meio, uma palavra para você googar para não entender nada. Eu queria saber quem põe essas palavras, qual dos diretores, mano. Olha, Cabral, seguinte, acabei de ver no Home Broker. Atenção, galera. Possivelmente algum efeito da reunião de Brasília pode ajudar a justificar isso aqui. Máxima intradiária para o dólar. Nós estamos com 0,75% de avanço, R$ 5,422. O dólar começa a acenar para os 5,43. O Ibovespa renovou mínima intradiária, está em 118.815 pontos. Vamos fazer um último giro aqui de contra-checagem e apuração. Caio e Diego tabelando comigo no paralelo, pra gente saber se teve alguma repercussão lá de Brasília, depois de duas reuniões. A primeira, de Lula com os ministros num sentido mais amplo, e a segunda, tocando diretamente na equipe econômica. Atenção, pessoal, valor econômico, Lu Aiko Ota é a repórter. Na revisão ampla, geral e irrestrita que pretende fazer dos gastos federais, a área econômica analisa um instrumento antigo, a desvinculação das receitas da União, chamada DRU. O Marx chegou a comentar aqui quando participou mais cedo. Como forma de aliviar a pressão de crescimento das despesas obrigatórias sobre o orçamento, apurou o valor. Criada em 94, com o nome Fundo Social de Emergência, a DRU permitia ao Executivo realocar em outras áreas até 20% das receitas carimbadas para saúde, educação e previdência. Vou repetir para você entender, é sempre complexo esse tipo de debate, né? O que a DRU permitia? Ela permitia que o Executivo
realocasse em outras áreas até 20% das receitas carimbadas obrigatórias de saúde, educação e previdência. Já naquela época, quando estava em implementação o Plano Real, o orçamento desequilibrado e excessivamente engessado era um problema. A retomada da DRU, ou algo semelhante a ela, faz parte do cardápio amplo de propostas que está sendo preparado pelos técnicos, com o intuito de buscar o déficit zero em 2025 e promover um ajuste estrutural no orçamento pelo lado das despesas. Vocês estão entendendo? A retomada da DRU teria a essência de pegar 20% dos gastos obrigatórios relacionados à educação, à saúde e previdência e redirecionar isso. Eu tiro o carimbo desses gastos, entendeu? 20% dos gastos que estavam confirmados para saúde, educação e previdência, eu tiro o carimbo e aí eu consigo alguma discricionariedade para eu redirecionar isso para um outro sentido que eu quero. Aí vem, ó, complemento aqui. Essas ideias vão passar primeiro pelo crivo dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. Além disso, serão submetidos à Junta de Execução Orçamentária, integrada pela dupla da área econômica e pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Gestão, Esther Dweck. Só após essa análise, as mais viáveis serão submetidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos lá, a primeira informação que está chegando pra gente com um pouco mais de aprofundamento toca neste tempero. Era 11h35, 11h36, quando essa notícia começava a circular com mais força. E deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. Governo inicia discussão sobre corte de gastos no varejo. Pontos iniciais do debate, tá? Eu recebi aqui um relatório um pouquinho mais extenso. Eu vou ver o resumo que eu consigo traçar, se é que nesse resumo há algum ingrediente diferente desse que eu acabei de aprofundar. Alexandre Cabral, primeira leitura. A revisão dos gastos estaria sendo endereçada nestes moldes. A julgar pelo que a curva de juros está comunicando e pelo que o dólar foi buscar de máxima, não sei se foi tão bem recebido pelo mercado, né, Cabral? Porque o pouco que eu entendo de fiscal, ele só tá mudando o destino. Não vai pro Léo, vai pro Diego. Dá essa impressão, né? O que mudou? Eu sou zero especialista nesse fundo aí, maluco. Claro. Mas pelo que você leu, dá a entender que é isso. Saiu do Léo, vai pro Diego. Eu fiquei com a mesma impressão, quer dizer, você pega 20% do que estava obrigatório para saúde, educação e previdência e fala, não é mais obrigatório, mas você vai direcionar para quê? Essa é a resposta que nós não temos, né? Vai ser para qual direção? Eu vou apurar aqui o complemento, mas por hora, Cabral, o mercado... Se não for para lugar nenhum, eu tô cortando despesa. Mas se for para algum lugar, só mudou do Léo pro Diego. Não sei se é para pagamento da dívida, né? A gente tá apurando, chegou agora há pouco. Ó, eu vou até compartilhar aqui a imagem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 20% já é feito hoje pela DRU. Isso já está em curso. A gente segue a contra-checagem. Então, o que é que vai ser feito, hein? Vai ser uma ampliação da DRU? É isso? Ou um abandono desse... É o fim da DRU? Só que a DRU permite, então, eu pegar 20% dos gastos de saúde, educação e previdência e redirecioná-los para onde eu quiser, não é isso? Então aí o gasto da educação seria só de educação, saúde só saúde, previdência só previdência. Eu não tô vendo o corte aqui. Só se houver o rebaixamento do piso, né? Se houver o rebaixamento dos pisos, aí sim, quer dizer, eu abro mão dos 20%. Talvez. Tá, agora entendi. Então, por exemplo, são 10 milhões para educação. Hoje a lei permite via DRU que 2 milhões desses 10 milhões eu redirecione. Aí eu quero extinguir a DRU e aí eu paro nos 8 milhões, seria isso? Então, em vez de 10, agora são 8 milhões para educação? Olha, é o começo da apuração, hein? Essa novela vai continuar sendo contada, a gente precisa entender. Na dúvida, o mercado tá comprando mais juros e comprando mais dólar. Não tá claro, não tá claro. Digamos que, aliás, lembremos que não é uma apresentação oficial do governo. É uma apuração preliminar do valor econômico de algumas medidas que estão sendo ensaiadas, testadas. Eu adoraria ter mais tempo pra gente continuar desenrolando essa história. Deixa eu pedir pro Cabral se despedir. Cabral, muito obrigado, amanhã tem mais. Eu que agradeço, só pra terminar, pô, focos horrorosos, hein? 3,96, quase 4% esse ano. E 2025, quem mandou semana passada, que pode ser relatório de semana que vem, já fala em 3,83. Muito ruim o Focus. TC News, seu resultado é nossa marca.